Fala galera, hoje eu não tô suado, não tô chegando no treino hoje ainda, vou treinar à noite e eu queria contar rapidamente, fazer um resumo aqui, né, para deixar registrado o meu primeiro ano de triatlon, né. Então, semana passada foi a semana 53, exatamente na quarta-feira completou um ano que eu mudei de vida, que eu passei a treinar praticamente todos os dias, porque até dia de descanso é dia de treino, né? Faz parte do treino, embora eu não tenha feito muitos dias de descanso ultimamente, porque faz parte da minha preparação. E eu queria contar um pouco, rapidamente assim, de uma forma resumida, para quem tiver interesse, o que é o benefício um ano depois, né, de você ter essa mudada, essa guinada de vida, para fazer com que o esporte faça parte do seu dia a dia, faça parte da sua vida. E o que eu posso dizer é que nunca fui tão feliz, em todos os sentidos, né? Quando você consegue trazer o esporte para sua vida de uma forma, como eu falo, né? Eu sou um atleta amador, então você passa a fazer com que aquilo seja um objetivo seu. Então, assim como eu tenho reuniões diariamente, tenho e-mails para responder, ligações, trabalho, eu também tiro parte do meu dia para, além de, óbvio, dedicar à família, me dedicar a mim. Então é um momento que eu tô sozinho, que eu tô treinando, que eu tô com foco no meu objetivo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, mas você faz triatlon, você nada, corre, pedala todo dia? Quem faz sabe que não é assim, né? Então, a gente às vezes faz um esporte só, às vezes faz dois, às vezes faz os três, mas tem uma parte de uma preparação para isso. Eu tava brincando com a minha esposa no final de semana, né? Eu fiz pedala e corre tanto sábado quanto domingo. Quando você sai para correr depois de um pedal, hoje eu posso dizer que eu não só corro melhor, como eu tenho mais satisfação em fazer. Assim como se eu só pedalar também, assim como se eu só nadar. Então você acaba gostando de uma forma única cada um dos esportes. E eu posso dizer que eu gosto dos três, difícil eu dizer qual eu gosto mais, né? Porque cada um tem seu desafio. De uma forma bem resumida, né? A natação é o esporte mais técnico que existe, então é um esporte que para evoluir não adianta força física, não adianta fôlego, não adianta trabalho muscular, tem que entender da técnica, tem que se dedicar a isso, tem que procurar gravar e ver você nadando e procurar entender o que você está fazendo na piscina, porque senão você só joga braço fora, né? Bate perna à toa. Isso mostra os resultados aí, eu tô nadando num ritmo que eu nunca imaginei nadar. Eu até nem esperava tamanha evolução nesse esporte, né? Que eu diria que eu era um dos que eu era mais cru, porque eu fiz natação criancinha, né? Literalmente criancinha mesmo. Acho que a última vez que eu entrei numa piscina para treinar, tirando agora, né? Eu devia ter uns 12 anos de idade, quando eu fazia natação criança. E se aprende a gostar daquele desafio. Às vezes é um pouco cansativo, porque são horas e horas, vai e volta. Hoje, o que eu fazia em horas antigamente, hoje eu faço em questão de minutos, mas é uma evolução muito legal e é algo muito gostoso de ver e de sentir. Tá na piscina, sentir o corpo deslizando, sentir você conseguindo cortar aquela tensão, né, de você passar até nadar no mar, por exemplo, uma maré. Então assim, é bem legal mesmo e se aprende a gostar de uma forma única. Pedalar é um desafio, né? Eu, como um amante de velocidade, gosto de velocidade mesmo, de ver o trem pegar fogo e sentir aquela brisa, aquele vento cortando o rosto, aquele barulho no ouvido. É demais, a sensação é indescritível. Quem viu eu começando, né, peguei a bike que eu tinha em casa, que era uma mountain bikezinha velha, até de vez em quando eu ainda faço uns treininhos com ela, quando a minha TT tá na revisão, mas só de pedalar já faz sentido, você já entende o que muda o seu corpo, você fazer força, você conseguir transpor aquilo pro pneu,
trabalhar as marchas e evoluindo a bicicleta, né? Eu ainda tenho uma bicicleta muito básica, comparada com as que são possíveis de ter, né? Mas esse nunca foi o foco. Sempre brinquei, inclusive falo em casa que enquanto eu não estiver extraindo tudo que a bicicleta tem para dar, não faz sentido trocar. Eu li um post no outro dia em inglês, mas vou traduzir aqui, que você não precisa de uma bicicleta melhor, você precisa de um corpo melhor. Então é isso mesmo que eu sinto. Então você vê extraindo da bicicleta, chegar, e eu treino nos lugares mais desafiadores que tem, assim, que eu conheço, que é a Estrada de Romeiros aqui, né? Então é muito sobe, muito desce, curva, é bem desafiador, te esgota fisicamente, mas te engrandece, principalmente psicologicamente. Então é um momento único também, e sentir essa evolução, né? E correr é uma sensação de liberdade, de saber se desafiar. É o esporte que traz mais impacto, que mais traz lesão, né? De todas as paradas que eu tive durante esse tempo, que eu vou contar rapidamente aqui, todas estiveram mais relacionadas com a corrida, obviamente, que é o esporte que traz mais impacto dos três. E aí conseguir também vincular isso, entender isso, não forçar às vezes, que quem corre sabe, quem pedala sabe, quem nada sabe. Você quer PR todo dia, né? O recorde pessoal todo dia. Você quer quebrar barreiras todo dia, mas não pode ser assim. Então, hoje eu sei que eu corro melhor do que são os meus resultados, pedalo melhor do que são os meus resultados, mas eu não posso. Eu tenho que focar no meu desenvolvimento. Desde o começo eu falo isso, né? Quem via meus treinos inicialmente falava: o que esse maluco tá fazendo, né? O cara sai para fazer 1 hora de corrida, chega aí com 4, 5 quilômetros, tudo suado, porque eu estava correndo na frequência cardíaca, então eu não podia deixar ela subir, e isso é difícil. Minha frequência batia quase 200 no começo. Hoje, uma corrida pesadíssima, dificilmente ela passa de 170. Isso é o corpo mostrando o resultado, mostrando a evolução, e cada dia é mais fácil. Simplesmente o esforço que eu faço para as minhas corridas hoje é menor do que eu fazia anteriormente para correr muito mais lento, da mesma forma como os outros esportes. Então você acaba de uma forma muito gostosa, um esgotamento físico que na verdade está te engrandecendo, está te enchendo de resultado e não te esgotando. Então isso, quando eu não treino, e foram poucas as vezes, né, mas do não poder treinar, do estar programado e ter que abortar, normalmente eu compenso, né, mas independente disso, o corpo sente falta, então dá vontade realmente de marcar, de treinar. Quem vê meus vídeos já sabe, teve vezes de eu sair para treinar 11 da noite, às vezes acordar às 4 da manhã para tentar ir, e normalmente conseguir, porque existe a outra vida, né? O triatleta amador, como é o meu caso. Então, sou pai de família, tenho minha esposa, tenho meus filhos, tenho meu trabalho. Então, tentar conciliar tudo isso não é fácil, mas eu acho que de um jeito único eu tenho conseguido. Tenho conseguido manter uma cadência, né? Uma periodicidade muito boa, e treinar muito mais do que abortar. Claro que posso dar votos que até a pandemia ajudou nisso, né? Eu brinco que o que eu consigo tempo para treinar hoje, antigamente eu estava parado em trânsito, indo para o escritório, indo para cliente, porque as facilidades que trouxeram esse home office aí foram de bom tamanho. Mas eu não digo que seria impossível antigamente. Eu acho que eu teria que mudar outras coisas para conseguir treinar, mas eu dou um voto aí que isso realmente ajudou muito. Bom, pessoal, acho que evolução, basta pegar as fotos, pegar os resultados e ver no decorrer do tempo, né? Eu registrei todos os dias praticamente, todos os treinos estão lá no meu Instagram, estão aqui no canal do YouTube, e a ideia realmente foi fazer um registro para que eu possa um dia usar isso para os meus filhos, para amigos, para pessoas que pretendem mudar de vida. E o estopim principal disso foi realmente o foco na saúde. Eu estava num momento
difícil mentalmente, o trabalho estava tudo bem, a família estava bem, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, então como demais, estava aí muito acima do peso, desenvolvi uma hipertensão, estava dormindo muito mal, de acordar à madrugada com falta de ar, fui no médico, o médico mediu lá, fez todos os exames, diagnosticou a hipertensão, comecei a tomar 3 remédios de uso de medicação controlada, né? Durante esse ano eu fiz outros 8 vezes o teste, né? O mapa que se fala, né? Que é o monitoramento da pressão arterial. E foi um ano mesmo, né? Desde que eu mudei de vida, que simplesmente de 3 remédios passou para 2, passou para 1, passou para meio e nenhum, acabou a hipertensão. Eu não durmo mal, durmo super bem, embora eu durma tarde, acordo muito cedo normalmente, mas procuro tentar dormir um pouco mais cedo, aproveitar esse momento de sono, porque o sono faz parte do treino também, mas eu acho que esse benefício é indiscutivelmente o maior, então foi um grande ganho. E eu pegar toda essa minha ansiedade, despejar no treino, despejar na minha vontade de melhorar, então fez um bem sem tamanho. Isso, hoje eu falo que as melhores ideias saem quando eu tô treinando, então normalmente eu tô sozinho, às vezes eu tô de fone ouvindo uma música, aí vem eu tô lá pedalando, eu tô pensando em alguma coisa dos meus desafios do dia a dia, seja na família, seja no trabalho, e aí eu chego com alguma ideia, aí eu posso conversar com algum colega de trabalho, ou mesmo com a minha esposa, sobre alguma coisa da nossa casa. E os benefícios são sem tamanho, porque é algo que eu não tinha. Todos os esportes que eu já fiz sempre foram coletivos, e eu brinco, o triatlo é um esporte individual mesmo. Por mais que eu tenha aí treinador, troco ideia com o pessoal da assessoria, tudo mais, mas é um esporte individual. A ignição está aqui, você querer fazer, querer melhorar. E esse momento comigo mesmo é algo que eu nunca tive. Então eu acho que esse benefício indescritível e você conseguir equalizar a sua mente, a sua alma e o seu corpo é um benefício intangível que eu também nunca tive. Porque mesmo quando eu fazia outros esportes, quando eu já fui muito bem fisicamente também, quando eu fazia outros esportes, mas eram outros benefícios, era outra mentalidade. Porque o triatlon, de fato, você é a máquina, né? Por mais que você tenha a melhor bicicleta do mundo, sem a perna, sem o coração, sem o treino, você não sai do lugar. Pode até pedalar legal, mas não sai do lugar. Então acho que realmente é algo que posso dizer, o melhor remédio que existe para a vida. Foram 42 quilos perdidos em treinamento. Hoje a minha alimentação é bem melhor. Lógico que hoje eu já como muito mais do que eu comia quando eu estava no processo de emagrecimento, porque eu preciso comer. Foi algo que eu entendi no decorrer do tempo, que se eu não comesse eu não ia ter disposição, e aconteceu algumas vezes de eu fraquejar em treino, até chegar meio tonto. Teve uma vez que eu cheguei de bike, eu cheguei a sentar no chão, porque eu achei que eu ia cair, porque eu tinha comido, não tinha jantado na noite anterior e saí para pedalar 70 km, já num ritmo bom, então eu não tinha essa noção, não estava usando nenhuma suplementação, embora a minha suplementação ela chega a ser engraçada, né? Eu uso tudo coisa natural, então eu como muita paçoca, como muita banana, bananinha, rapadura, então coisas que realmente são injeção na veia aí de glicose, porque acho que esse é o foco do meu treinamento. Eu tenho uma premissa que é realmente com que isso não mude o meu ambiente familiar, né? Então eu nunca quis que esse esporte me trouxesse grandes gastos, embora é impossível fazer sem ter nada, né? Então eu tive que comprar um tênis, tive que comprar uma bicicleta e tal. Vou fazer um post no futuro próximo aí sobre isso, sobre como fazer triatlo gastando pouco. Então esse vai ser um dos primeiros vídeos que eu pretendo fazer aí para a galera realmente tentar usar disso como experiência, e a experiência prática. Eu acho que consegui fazer isso durante todo esse período de uma forma bem sensata, assim. E
assim, perder 42 quilos só treinando, de fato, foi algo natural, porque eu reeduquei minha alimentação faz pouco mais de um mês que eu decidi, inclusive, cortar o álcool, que é algo que eu consumia muito na minha época antiga. Sou um amante de vinhos, então tomava aí 4, 5 garrafas com a minha esposa toda semana. Cerveja, não já foi uma época diariamente, mas pelo menos toda semana. Batidas, essas coisas relacionadas principalmente com vodka, que eu gostava bastante. Mas eu não sinto falta, e buscando a performance aí eu entendi que fazia sentido cortar isso da minha vida. Faz mais de um mês aí que eu parei, e isso só me fez bem. Não tô dizendo que isso é regra, às vezes o pessoal que gosta vai falar, esse cara é maluco, além de treinar todo dia, cortar a bebida, mas é algo que me fez bem, e eu dou tudo isso também pro esporte. Bom, galera, eu acho que a intenção hoje era registrar esse primeiro ano, contar um pouco dessas experiências. Foram pouquíssimas lesões, considerando que eu treino todo dia, então vamos falar aí, principalmente relacionada à corrida. Tive aquela famosa, primeiro foi a panturrilha, que abriu o bico, vamos dizer, lá no começo, ainda com sobrepeso. Então eu comecei a fazer um alongamento de panturrilha sempre antes de treinar, e reduzi o ritmo na época, né? Dei aí 2 semanas para ela, mas não parei a corrida, e ela zerou, nunca mais tive. Depois foi a canelite, famosa canelite. Essa já é algo mais sério, porque se você não cuidar, ela pode vir a ter uma fratura. Então ela veio numa época que eu estava já correndo mais forte, mas aumentando o volume de distância. Eu estava com um volume semanal aí na casa de 45 quilômetros por semana. E aí eu coloquei uma meia maratona por mim mesmo, que foi a única que eu fiz até hoje, num ritmo ok, né, cadenciado, na casa do pace de 6, deu 2 horas e 5 mais ou menos, um ritmo hoje bem leve, mas um ritmo ok para época. E abriu a canelite, eu fiquei aí praticamente 3 semanas, a primeira semana com bastante dor, insistindo na corrida, errado. Aí eu fiquei uma semana sem correr, só fazendo os outros esportes. Na outra semana eu reduzi o ritmo e trabalhando fortalecimento. Foram praticamente 3 semanas aí para nunca mais ter esse problema também. Tive Covid em agosto, então o Covid praticamente eu só senti que eu tive uma falta de ar um dia treinando, pedalando inclusive, num trecho que eu sempre faço, um pouco mais pesado, um ritmo um pouco mais forte. Eu comecei a sentir falta de ar mesmo. Eu achei estranho, porque já fazia uma semana que eu estava gripado, então eu juntei ali, tô gripado, falta de ar. Cheguei em casa, tomei um banho, deu febre à noite, fui fazer exame no dia seguinte, estava com Covid. A gente não sabe como a gente pegou. A minha esposa deu positivo também, ela praticamente não sentiu nada, só fez o teste porque eu tive essa falta de ar. Mas a gente acha que veio da nossa filha, porque ela que estava com essa gripe primeiro, da escola. Mas por incrível que pareça, ela testou e deu negativo. Então só eu e minha esposa tivemos positivo. Nós ficamos isolados aí o período que precisava e não tivemos nada. Só o gosto do café que estava ruim, né? Tirando essa falta de ar que eu senti durante o treino só também. Depois não tive mais nada, tive febre essa noite, mas eu acho que foi um pouco do esforço. Fiquei 5 dias sem treinar só, então treinei na segunda, depois domingo já voltei. Treinei os primeiros dias de máscara, porque já fazia tempo que eu estava gripado, então já estava realmente no final. Mas não foi um impacto, vamos dizer, né, pro treino, e graças a Deus não tivemos nada. E depois disso eu tive uma contração muscular na região lombar, glúteo ali, né, do lado esquerdo. Essa realmente foi a pior lesão, vamos dizer, e ela foi por esforço mesmo. Eu estava já num ritmo mais pesado de treinos e com volumes altíssimos. Cheguei a semana de correr 65 quilômetros de corrida, quase 200 de bike, e natação. O meu volume médio de natação está na casa de 4.000
metros, então eu senti simplesmente ter uma contração muscular ali que toda vez que eu ia correr é como se tivesse alguma coisa segurando a minha perna e não adiantava forçar, que só piorava, né, contraía mais. Então foram ali praticamente 4 semanas no total para zerar a dor, mas um trabalho de intensidade com esforço bem leve, principalmente natação e pedal. Tentei correr algumas vezes porque sou teimoso, mas sempre segurando o ritmo. Mas eu até abortei, né? Cheguei a sair para treino e voltar com menos de 1 quilômetro, porque não dava realmente, eu só ia piorar a dor. E fiz um trabalho com fisioterapia, alongamento e melhorou. E tanto que depois que eu fui voltando ao ritmo, eu percebi que eu já estava com essa contração há algum tempo, né? Então algo que o músculo já vinha ali trabalhando, então estava me atrapalhando treinar, mas eu não sentia dor, então eu continuava. Com isso hoje eu intensifiquei a minha parte de alongamento, sempre entre treinos, né? Por exemplo, vou treinar à noite, alongo de manhã, alguma coisa nesse sentido. Ainda, vamos dizer, é normal o atleta sentir dor em alguma parte do corpo, então acho que hoje ainda é o meu calcanhar de Aquiles, é aquela região, então eu procuro ficar bem atento com ela para não forçar. Não tenho sentido nada ultimamente, mesmo nos treinos mais pesados. Às vezes eu sinto um pouco de fadiga no local, mas é normal. E assim, sentiu dor, tem que parar, não adianta ser super-homem, porque é um esporte longo, a melhora ela é longa, o processo é longo, mas vale a pena. Bom, pessoal, números das 53 semanas, no total aí, isso é o que eu anotei porque eu não ia lembrar de cabeça, mas foram 1.206 quilômetros de corrida, 6.001 exatos quilômetros de bike e 175.984 metros nadando em um ano. Então esses são os números, uma média mensal aí, né, que eu dei uma olhada nos meus gráficos. Quem quer ver tudo isso, tem lá meu Strava, Adriano Leão, tem o meu Instagram, o Desafio Ironman, tem aqui no YouTube também todos os treinos. Dá para conseguir ver essas métricas todas, é bem legal, principalmente o Strava traz uma métrica bem interessante. O Garmin Connect, que é o meu equipamento principal, né, o meu Garmin. Também quem quiser me seguir lá, Adriano Leão, ele é livre, né, ele é público, e então dá pra ver todas essas métricas aí. Isso foram 53 semanas, hoje começa efetivamente a semana 54, então eu já estou pro meu segundo ano de triatlon. Daqui 2 semanas, no dia 12 de dezembro, eu vou fazer a minha primeira prova oficial, que é a segunda etapa do Troféu Brasil em Santos, que óbvio eu vou vir contar para vocês. O Ironman, que era a ideia já fazer esse ano, né, um meio Ironman, um 70.3, que a gente chama. Para quem não sabe, 70.3 milhas são as distâncias totais, né, que a gente nada, pedala e corre. Vai acontecer em Floripa, em abril do ano que vem. E eu já estou pesquisando aí quando que vai ser. A minha ideia é tentar encaixar outras provas no ano que vem, ainda para que em 2023 eu possa fazer o que a gente fala do Full Ironman, que é o Ironman completo. E ele vai acontecer. Então esse é o foco, gente. Dentro desse ano também eu fiz aí a loja Desafio Ironman com a marca de camisetas. Por acaso eu não estou com uma hoje, pensei até agora que deveria ter colocado, mas eu já mostrei para vocês. Aquilo lá é pura paixão mesmo, de poder dividir com as pessoas. Então todos os preços ali são na maioria promocional, a confecção é da reserva, a marca é da reserva, a utilização, basicamente quem cria as estampas sou eu, com foco no desafio, com foco no triatlon. Então eu coloquei ali praticamente todos os esportes que eu já fiz, que eu faço, que eu amo, né? Além do triatlon, tem o tênis, o automobilismo e o hipismo, principalmente por causa da minha filha, da minha família, minha mãe também, apaixonada, minha esposa é tenista, e eu, como quem sabe, já fui piloto profissional aí numa outra vida. Então é realmente desenvolver a paixão. E o ano que vem, vamos dizer, né, esse próximo ano tem mais. Então o foco é o mesmo, o desafio é o mesmo.
O esporte, ele faz parte da minha vida, eu pretendo que faça parte, quero estar aí velhinho, se Deus quiser e se Deus me permitir, né, poder transmitir isso para os meus netos, quem sabe até para os meus bisnetos, poderem ver aí, ter orgulho de superar desafios. Então esse é o ponto principal, é superar desafios. É um esporte onde o maior adversário é você mesmo, você contra você mesmo, e ganhar uma prova, ser mais rápido que um que o outro, isso aí é uma coisa que não vem ao caso mesmo, acontece obviamente, e é claro que todo mundo quer, mas não é ser melhor que o outro, é ser melhor que você mesmo, porque nesse esporte, uma alimentação mal feita durante a semana da prova muda completamente o resultado. Então não é algo que eu sou melhor porque eu fui melhor naquela prova. Em 10 provas pode ter 10 ganhadores diferentes com as 10 pessoas lá, porque tá todo mundo ali no seu limite e o limite está sempre principalmente aqui. Então é isso, galera. Foi um vídeo longo. A intenção era essa, realmente, é deixar registrado, era falar, não escrevi nada, tirando os números aqui que eu falei para vocês agora, mas a ideia realmente era espontaneamente trazer a emoção de ter passado esse primeiro ano e dividido aqui com vocês. Eu vou continuar dividindo e contar com a torcida de todos, agradecer o apoio de todos, todo mundo que me vê, todos os meus amigos, me abraçam, dão parabéns, legal, né? Normalmente o pessoal relaciona, você tá magrão, você sumiu e tudo mais, mas não é isso, né? Acho que o maior benefício ainda tá aqui. E principalmente a minha família, minha esposa linda, meus filhos, minha mãe, meu pai, minha sogra, meu sogro, todas as pessoas aí que sempre me acompanham e de uma forma ou de outra me ajudam nesse dia a dia, desse desafio. O maior desafio ainda é a nossa vida. Então tudo de bom, galera, vamos embora para mais um ano e tamo junto, vamos embora, bora para cima, um abraço, boa semana para todo mundo.